tenho que te dar parabéns, viu, Russomano? Você tem o talento de sempre apoiar quem tá no poder. Não importa se tá na direita ou se tá na esquerda. Você já apoiou o Maluf, já apoiou o Lula, já apoiou a Dilma, já apoiou o Temer, já acelerou com o Dória e agora tá falando que é conservador e tá com o Bolsonaro. Fica até difícil de saber se você tem alguma ideia objetiva pra cidade de São Paulo. Então a pergunta ela é bem objetiva e bem técnica. O que você pensa de plano diretor pra São Paulo? Em sua resposta, o Russomano ficou tanto tempo falando sobre casos de defesa do consumidor que nem respondeu a pergunta do Arthur sobre o plano diretor. E digo pra você que eu tenho história na política. E a minha história se fez ao longo de todos esses anos defendendo você. Fui eu que resolvi o problema dos acidentes de botijão de gás que matavam 5 famílias por dia no Brasil. Fui eu que resolvi o problema da internet ilimitada que queriam acabar com ela. São coisas que eu fiz e atendendo a população de uma maneira geral. Nós vamos trabalhar no plano diretor com bons técnicos e tenha certeza absoluta que eu vou fazer a melhor gestão que São Paulo já viu. Pô, ficou bem claro aqui o que está acontecendo, né? É muito triste que a gente continue tendo os mesmos políticos sempre pensando em poder e sem pensar no que fazer direto para a cidade. Eu tô falando de plano de diretor, a resposta veio de botijão de gás e internet ilimitada. Enfim, eu tenho o melhor plano pro plano diretor de São Paulo. Eu quero que você vá para minha rede social que eu vou te contar tudo sobre isso. Quer saber por que Celso Russomano está liderando as pesquisas para a candidatura de prefeito de São Paulo? Vem comigo! Candidato, o senhor conhece Itacaré? E eu não estou falando aqui da Praia da Bahia. Eu estou falando do seu codinome, na delação da Odebrecht, da investigação da Lava Jato. O senhor diz que defende o consumidor enquanto é delatado por receber dinheiro sujo de forma ilegal. Também foi alvo da Operação Alba Branca da Polícia Federal, que investiga fraude na licitação de merenda escolar. Também votou contra o projeto Ficha Limpa. Com esse histórico, como o senhor pretende administrar uma cidade como São Paulo? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu tenho 30 anos de defesa do consumidor. Eu sou uma pessoa que sai às ruas para defender o consumidor, dando a cara a tapa. Você nunca foi às ruas de São Paulo. O seu título de eleitor foi transferido recentemente para cá. Você não conhece São Paulo. Você quer me atacar com coisas que são inexistentes. Eu te desafio a mostrar quais são os processos que tem de investigação a meu respeito. O deputado Celso Russomano pelo STF no processo de desvio de recursos públicos. O deputado é acusado de usar recursos públicos para pagar o salário de uma funcionária que atuou numa de suas empresas. Celso Russomano chegou a ser condenado em 2014 pela Justiça Federal de São Paulo e recorreu ao Supremo. A defesa alegou inocência. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, votou pela manutenção da condenação. O delito consiste no desvio da verba para o pagamento de pessoa que continuou no exercício das mesmas funções antes exercidas na empresa privada do particular, remunerado exclusivamente pela Câmara dos Deputados. De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça, o caso está sendo analisado pelo... Não existe absolutamente nada. Infelizmente, como você está muito mal nas pesquisas e eu estou em primeiro lugar, você tenta me atacar inventando coisas que na verdade não são realidade. O fato do candidato estar bem nas pesquisas, de preferência, numa eleição, quer dizer que ele vai ganhar. As informações estão à disposição no Google. Basta um Google e todos verão. Mas eu lutei contra a corrupção, Celso Russomano, enquanto você fazia parte do governo da Dilma, do governo do Lula. Você pediu votos para a Dilma, declarou apoio ao PT. Isso está claro, está em todos os cantos da internet. Aliás, onde o senhor estava no dia 13 de março de 2016? Eu estava na Paulista, lutando contra a corrupção, lutando contra a esquerda, lutando contra o PT, apoiando a Lava Jato. Essa é a diferença entre mim e o senhor. Boa tarde, eu tô gravando esse vídeo rápido aqui porque me mandaram agora umas fotos que o Celso Russomano tá reclamando de quem tá fazendo, postando mentira e fazendo alguns comentários no Face dele, tá? Eu vou falar, Celso Russomano, que você é um safado, mentiroso e hipócrita, cara. Como você consegue? Em 2008 eu levei as fraudes eletrônicas pra você, fizemos a reunião no Campo de Marte, no hangar do amigo nosso, que não posso revelar, e fizemos a reunião, você levou um pessoal lá da Polícia Civil e sumiu com alguma das fraudes, e em 2012 você usou a mesma tecnologia do roubo para transferir os votos teus para Haddad. Vocês são bandidos, cara. O Brasil tem que saber que vocês são canalhas. Você vai pra TV e trocar a geladeira queimada, fogão queimado, eu quero ver você ir pra cima das urnas. Colocar esse corno, esse tofólio aí pra reinar aí dentro do TSE. É organização criminosa. Galera do Veja Exclusiva One, veja como Celso Russomano provavelmente está faltando com a verdade. Vejam o seu comportamento, os seus sinais, sua atitude, o seu nervosismo diante da acusação de fraudes de urnas eletrônicas. Votos com CPFs e títulos de eleitor de mortos. Aí você vai poder analisar, Brasil, se ele está mentindo, se ele está tentando se defender numa coisa que todo mundo sabe
do meio político, os amigos pessoais dele que ele faz, né? Ou você também vai poder analisar com outras queixas, porque a urna eletrônica é um meio que foi feito para ser fraudado. Eletronicamente gravados em memória EEPROM, memórias flash, memórias memory card, AVR e memórias PIC e E2PROM. Nós somos profissional da área, especialistas nisso. E podemos falar que os resultados, eles podem ser, sim, facilmente modificados, burlados e regravados, né? Basta apenas ter o título de eleitor da pessoa e já sabemos que houve títulos de pessoas que não existem e nomes e títulos de eleitores de pessoas que já morreram. Veja agora no vídeo, Brasil, e confira. Confira você mesmo o que está acontecendo com Celso Russomano, que já quer tirar direito dos trabalhadores, nem foi eleito como prefeito e já pensa em tirar muitos benefícios dos trabalhadores que hoje eles usam como Uber, como outros tipos de trabalhos que o povo utiliza. Ele já quer mudar, já quer transformar tudo. Mas veja se Celso Russomano tem hombridade com o povo, se ele tem brilho na cara, se ele tem credibilidade. Ok, analise você mesmo, Brasil, e veja agora nos vídeos a seguir. Veja exclusiva U1. Amigo paulistano do Veja exclusiva U1, quer saber o segredo de Celso Russomano? O que o mantém na liderança das pesquisas para prefeito de São Paulo? Você quer saber a biografia de Celso Russomano? Sua trajetória, seu histórico, biografia completa eleitoral? Então vem comigo! Eu quero também falar sobre esse caso, especificamente sobre o Celso Russomano. O Celso Russomano oferecia um serviço de assistência jurídica, né, 0,900. A pessoa pagava, se eu não me engano, R$3 por minuto ou alguma coisa assim. E aí a OAB denunciou por exercício ilegal da profissão. Ou seja, o Celso Russomano nem sequer passou no exame da OAB, ele é apenas bacharel. E aí ele fechou esse serviço. Outra denúncia que cai sobre o Celso Russomano, está no Supremo Tribunal Federal, é de peculato. O que é peculato? Desvio do dinheiro público, desvio, né, da coisa pública. Então, ele simplesmente pegou uma secretária parlamentar, uma assessora parlamentar, e usou ela como a própria secretária na sua produtora Night and Day. Ou seja, na prática ele pegava o salário, né, pago pela Câmara dos Deputados, né, para pagar ela e exercer essa função também, secretário particular. E ele também já foi condenado por propaganda eleitoral antecipada, R$5.000. Infelizmente a multa é muito baixa, então os candidatos eles continuam fazendo propaganda eleitoral antecipada. Ninguém pode fazer propaganda eleitoral antes do dia 5 de julho. Inclusive, pelo jeito, talvez o Celso Russomano ainda não aprendeu isso, né, porque, na minha opinião, na minha interpretação, alguém pode me corrigir, mas ele se arriscou dando essa entrevista já como, né, candidato, né? Apesar dele ter dito que é pré-candidato, mas ali ficou claro a promoção pessoal dele. Tem uma matéria que o IG publicou tempos atrás, em que ele denunciou que o Celso Russomano destinou uma emenda parlamentar, enquanto era deputado federal, de mais de R$1 milhão para uma ONG da qual ele era o presidente. ONG que ele fundou com o irmão dele. Isso também é proibido. E uma das coisas mais graves que o Celso Russomano fez foi ter votado pela urgência da votação do aumento salarial dos parlamentares. Vocês se lembram bem, isso ocorreu no final de 2010. Né? Inclusive o Lula achou justo e necessário esse aumento. Então ele foi um dos responsáveis por esse aumento. Eles votam pela urgência, aí na votação eles fazem uma votação simbólica. Ou seja, quem coordena o processo fala, quem estiver de acordo fique como está. Né? Ninguém se mexe e é aprovado, é votação simbólica, ninguém sabe quem votou. Mas quem votou pela urgência dessa votação, com certeza contribuiu para o aumento salarial dos deputados, para R$ 26.723. Ministro, presidente, etc. E aí dá aquele efeito cascata, né? Deputado estadual aumenta, vereador, a gente vê a farra no Brasil dos vereadores aumentando seus salários. Parabéns, Celso Russomano, você contribuiu para lesar o nosso bolso. E também já foi falado, ele contribuiu ou tentou desfigurar a ficha limpa. Porque ele era do PP, partido de Paulo Maluf, com certeza ia proteger o seu colega e os corruptos que integram esse partido. Agora ele foi para o PRB, que é o mesmo partido do senador Crivella, um evangélico nocivo para o Brasil, cuidado com o Crivella. Mas a verdade é uma só, o Celso Russomano sempre defendeu o doutor Paulo Maluf. Então, só por esse motivo, ele já não merece o voto de ninguém. Ainda bem que não foi eleito governador, imagina o desastre que ia ser. E agora quer ser prefeito da cidade onde eu moro. Com certeza o meu voto o Celso Russomano não vai ter. E não custa lembrar, Paulo Maluf procurado pela Interpol no mundo inteiro. Então, quem defende um sujeito como esse não merece confiança. Todos bandidos, vocês têm que ser presos.
Você, cara, é safado. Você falou que ia colocar as urnas fraudadas aí pra televisão, pra todo mundo ver, e acabou fazendo a mesma fraude. Você é canalha, cara. Você é canalha. E fala também que quando entregamos pra você, a gente foi obrigado até ir no prédio da Polícia Civil lá, prestar depoimento pra te ajudar dentro das eleições, né? Que eu precisava de um apoio, porque as fraudes eletrônicas, ela, no entanto, seria uma investigação tua. E você fez essa patifaria com o povo. Você é safado, cara. Você é da 20 Almeida, meu nome. Vem atrás de mim, eu liguei pra tua advogada, ela sumiu também, me excluiu do Face, excluindo todo mundo que posta tudo que eu coloquei lá, como é feita as fraudes e os roubos. Não existe voto, tá? Entra quem vocês querem, tá? A Dilma gastou mais de $1 bilhão pra pôr essa canalhada, essa facção criminosa aí, seus bandidos. Então, para resumir esse vídeo, primeiro, não vote em quem tem ligação com corruptos e tem um passado corrupto. Segundo, não espere nada de políticos em relação a isso. O máximo que você tem que esperar é que eles reduzam impostos, só isso. O resto, não espere. Eles não vão fazer feira, não vão fazer campeonato. E se fizerem, vai ser pura demagogia, porque não é da competência deles fazer isso. Por que você tem que socializar o dinheiro de todo mundo para um governante realizar um campeonato? Né? Deixa que o mercado realiza isso. A gente não precisa desse favor, entre aspas, dos políticos. Afinal, o mercado é o maior produtor de bens e serviços que existe. E o Estado simplesmente não produz nada. O Estado é um conjunto de burocratas querendo atrapalhar o mercado. Então, por isso eu prego separação total entre Estado e economia. Deixa a economia livre, deixa o mercado livre, e aí vocês terão o que vocês querem. Produtos bons a preços baixos, ótimos serviços, todo mundo feliz. O Rio de Janeiro é uma esculhambação total. A polícia é corrupta. Verdade? Mentira? Quem disse isso? O prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Muito tem se comentado sobre áudios vazados do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, falando sobre o Rio, sobre a polícia, a segurança, falando sobre investimentos no Porto Maravilha, mas, diante de tanta repercussão, as frases do prefeito, onde diz que coronéis, sargentos, tenentes, policiais sobem ao morro para pegar arrego de traficantes, ou também que polícia é corrupta, o Rio é uma esculhambação, geraram muita polêmica. O governador do Rio, Wilson Witzel, saiu em defesa da polícia, disse que acredita na polícia. Acreditar na polícia? Sim, acreditar na polícia, com certeza. Mas dizer que na polícia não existe policial corrupto e não existe corrupção, talvez é algo pesado demais. Bloco Social. Quer saber mesmo por que Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, tem fortes chances de ganhar na reeleição? Veja a biografia completa de Marcelo Crivella e sua administração municipal, a história da prefeitura e eleição do Rio de Janeiro com Marcelo Crivella, prefeito. Marcelo Crivella também é alvo de uma ação do Ministério Público Estadual por improbidade administrativa. Em documento de mais de 50 páginas, o MP relaciona uma série de crimes que teriam sido praticados pelo prefeito. Entre eles, o uso de espaço público para o encontro com líderes evangélicos e que acabou provocando os pedidos para que ele seja afastado do cargo. De acordo com o Ministério Público, em pelo menos 15 episódios, foram constatadas condutas do prefeito Marcelo Crivella que indicam o uso da máquina pública para beneficiar um grupo religioso, o que caracterizaria improbidade administrativa. Desde o início das investigações, em agosto do ano passado, o MP fez 3 recomendações ao prefeito para que ele não insistisse em atos desse tipo, que na avaliação do órgão voltaram a ocorrer recentemente na realização de uma reunião com líderes evangélicos em que o prefeito teria oferecido facilidades no acesso a serviços públicos a fiéis e a pastores. Por isso, agora, o Ministério Público decidiu acionar a Justiça por meio de um pedido de liminar para que o prefeito deixe de usar a estrutura da prefeitura para a defesa de um grupo religioso, sob pena de afastamento do cargo e pagamento de multa de R$500 mil. Não havia mais razão para esperar ou acompanhar. Nós tínhamos que, de imediato, tomar essa providência, caracterizando o ilícito administrativo, civil e o ato de improbidade nesse momento, e, na sequência, pedir ao juiz que determine a abstenção, que o prefeito se abstenha da prática de todos esses atos, sob pena dele ser afastado do cargo. Nós não podemos esperar mais outros eventos para tomar essas medidas. Polícia Civil em movimento, e por lá está a Clara Nery ao vivo com a gente, só que não para combater o tráfico de drogas. Tomei conhecimento e vi agora há pouco, no primeiro destaque feito pela Thaís Dias, Clara, que a Polícia Civil, os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão, não só na sede aí da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas também na casa do prefeito Marcelo Crivella. Correto, Clara? Muito bom dia a você, bom trabalho daí.
Bom dia, Joel, Thaís, bom dia a todos, obrigada. Pois é, uma mega operação aí do Ministério Público com o apoio da Polícia Civil para cumprir 22 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à Prefeitura do Rio de Janeiro. Como você falou, pontos aí como, por exemplo, a casa na Barra da Tijuca do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, mas também em diferentes pontos da cidade, endereços ligados a empresários ou agentes públicos da Prefeitura. Essa operação visa aí um suposto esquema de corrupção na administração da Prefeitura e é um desdobramento da primeira fase que ficou conhecida como QG da propina, em que o Marcelo Alves, que é então o presidente da Rio Tour, o irmão dele, Rafael Alves, e também o ex-assessor do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foram alvos em março desse ano. E essas informações dessa primeira fase da operação, conhecida como QG da Prefeitura, foram adquiridas depois de um inquérito instaurado pelo Ministério Público em dezembro do ano passado, que constataram esse grande esquema de corrupção que era feito através de pagamentos indevidos. E quem foi apontado como operador desse esquema foi Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, presidente, então, da Rio Tour. Além disso, o Rafael Alves também foi apontado, a gente lembra nessa primeira fase, como ajudar aí o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em algumas fraudes e alguns pagamentos indevidos também na eleição de 2016. E a gente segue acompanhando porque tem investigações e informações sigilosas também nessa operação, mas a gente segue aqui na cidade da Polícia, Joel, checando e recebendo todos esses documentos que foram apreendidos e materiais também em diversos endereços ligados à Prefeitura aqui na cidade do Rio de Janeiro, Joel. Eu imagino, Clara. Thaís, você conversava com a Clara Neri antes do nosso jornal, algumas informações são sigilosas, mas tantas outras já são do nosso conhecimento. Já são do nosso conhecimento, o prefeito que vem sofrendo aí com várias denúncias recentes, você vai lembrar do caso da Márcia, né? Cadê a Márcia? Sobre aquele oferecimento de cirurgias. Tivemos também recentemente o caso que ganhou muita repercussão, a história dos guardiões do Crivella, que eram pessoas colocadas nas portas dos hospitais. Ele que passou por 4 processos de impeachment, no último, na semana passada, conseguiu aí minar esse processo na Câmara. Mais denúncias como essa enfraquece ainda mais. Ele é candidato à reeleição no Rio de Janeiro. Com certeza, enfraquece muito. Infelizmente, o Rio de Janeiro nessa condição política deplorável, né? Infelizmente. Clara, muito obrigado. Eu já volto com você, tá? Segundo a acusação, mantinham o chamado QG da propina. As conversas sugerem que esse grupo tinha carta branca para extorquir dinheiro de empresários. E não tinha pudor em colocar o próprio prefeito contra a parede, com ordens e até ameaças. É o que você vai ver na reportagem especial de Ana Carolina Raimundi, Mohamed Saig e Marcelo Gomes, com mensagens e documentos inéditos da investigação. Por mais embaralhado que pareça, às vezes, a partir de uma peça central, o desenho vai sendo desvendado e tudo começa a se encaixar. Para o Ministério Público do Estado do Rio, uma peça central nessa investigação é o homem que se auto-intitula em mensagens de texto como Homem-Bomba, o empresário e lobista Rafael Alves. Ele diz em mensagens para aliados: o governo dele explode junto com a minha paciência. O governo dele é o de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. É para o Homem-Bomba, Marcelo Alves, que o prefeito Marcelo Crivella mandou essa mensagem. Claro que eu te escuto, meu amigo. Lembra que lá atrás você me disse que queria que o seu irmão fosse presidente da Rio Tour? Foi a primeira ação que fiz antes de qualquer secretário. E é assim que Rafael Alves se refere à Prefeitura do Rio. A caneta é minha e não de A ou B, e sim só minha. De fato, Marcelo Alves, o irmão de Rafael Alves, foi nomeado presidente da Rio Tour, empresa da Prefeitura que cuida de eventos como Carnaval e Réveillon da cidade. E ficou no cargo até março deste... Antes, é preciso entender que, para a investigação chegar a Rafael Alves, ela precisou encontrar uma outra peça. Sérgio Mishari, doleiro e agiota, preso preventivamente em 2018 pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, que investigou o mega esquema de corrupção montado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Numa delação premiada, Mishari falou sobre a existência de uma bem estruturada e complexa organização criminosa liderada pelo atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella. E daí começou uma nova investigação. De acordo com a delação, o esquema existiria desde o período eleitoral, em 2016. E é nessa época que Rafael Alves entra na história. Segundo a investigação, ele foi o maior investidor da campanha de Marcelo Crivella. Os valores, porém, não teriam sido declarados à Justiça Eleitoral. O MP diz que Rafael atuava assim. Aliciava empresas de vários setores e recebia dinheiro delas, prometendo vantagens e contratos futuros com a prefeitura caso Crivella fosse eleito. Ainda segundo os promotores, o doleiro Sérgio Mishari lavava o dinheiro recebido e dividia os lucros com os integrantes da organização criminosa. Apesar de não ter cargo público, nunca ter sido funcionário da prefeitura, Rafael Alves dava expediente como se fosse, numa sala aqui na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio.
Sala essa ao lado da sala da presidência da Rio Tour, onde o irmão dele trabalhava. Aqui ele negociava contratos de empresas com a prefeitura. Foi nesse QG da propina que, segundo o Ministério Público, ele se reuniu com o empresário Aziz Chidid Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Assim Saúde. Foi Rafael Alves que intermediou um contrato da Assim de 210 milhões de reais para planos de saúde dos servidores municipais. E a investigação mostra que, para favorecer o Grupo Assim Saúde, a organização criminosa teria recebido uma propina mensal de R$1,5 milhão de reais. Segundo a investigação, Sérgio Misrari e Rafael Alves sempre se encontravam no QG da propina para dividir o dinheiro. Eles usavam a Rio Tour para fazer contratos superfaturados com empresas, sem licitação, em troca de propina. Como, por exemplo, para a montagem da estrutura do desfile de escolas de samba em 2018. E eles comemoravam o sucesso do esquema carnavalesco. Sérgio diz, tiraram onda, maior festa do planeta. Rafael responde, tudo nosso, agora nosso governo começou. Nessa outra sequência, segundo os promotores, os dois combinam a divisão do dinheiro. Sérgio diz, boa tarde, posso mandar pegar os cheques? Rafael responde, pode mais tarde. São muitas as áreas de atuação. E resultado de desfile de escolas de samba também está no pacote. No Carnaval de 2018, a Grande Rio e o Império Serrano tinham sido rebaixadas. O Ministério Público descobriu que, a pedido de Rafael Alves, o prefeito interferiu para evitar o rebaixamento das escolas. Mas a ajuda para evitar o rebaixamento das escolas teve um preço. Na delação premiada ao Ministério Público Estadual, a que o Fantástico teve acesso com exclusividade, o doleiro Sérgio Misrari revelou que pagou a Rafael Alves $50 mil em espécie e ainda ofereceu 2 passagens aéreas para Miami em classe executiva. Em troca, bastava que Rafael garantisse a interferência do prefeito junto à Liga das Escolas de Samba. Mas antes de cumprir a promessa das passagens, Sérgio Misrari foi preso. Rafael tem livre acesso ao prefeito e costumava frequentar a casa dele. No celular, várias mensagens mostram essa proximidade. Tô indo buscar o prefeito no aeroporto e fico com ele até depois do almoço. Crivella acabou reunião agora, indo para Brasília. Volta amanhã à tarde e vai no meu jantar. Os investigadores também descobriram que Rafael Alves manipulava a ordem de pagamentos a fornecedores da prefeitura. Ele cobrava propina para favorecer empresas que tinham dinheiro a receber. Em março, Marcelo Crivella criticou a operação que apreendeu os celulares de Rafael Alves e disse que não conhecia o doleiro Sérgio Misrari. O delator disse que não me conhece nem me deu dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, eu tinha ficado com o meu. A única coisa que podem me acusar é de empobrecimento ilícito. Mas, em sua delação, o doleiro disse que conheceu o prefeito numa festa dada por Rafael Alves e que usava contas de várias empresas para lavar o dinheiro que Rafael conseguia para a campanha de Crivella. O delegado pergunta, o senhor sabe quanto foi o valor total que durante a campanha o senhor movimentou para o Rafael? E Sérgio diz, menos de 1 milhão não foi não. De acordo com as investigações, entre 2016 e 2020, Rafael Alves trocou 1.949 mensagens com Crivella. Bom dia, prefeito. Posso passar na prefeitura hoje pela manhã para falar com o senhor alguns assuntos? Pode ser à noite? Pode sim. Península ou Palácio? Península. Península é o nome do condomínio onde o prefeito mora. Essa outra conversa chama a atenção pelo horário, 1h26, de madrugada. Rafael Alves diz, prefeito, aguardei a ligação do senhor. Tentamos outro dia. Estou indo dormir. Boa noite. Crivella responde, você quer passar aqui agora? Acabei de chegar. Senhor, não está cansado? Estou, mas se você quiser, te recebo, amigo. Os dois costumavam também fazer caminhadas juntos. Já acordou, amigo? Bom dia, prefeito. Vamos andar? Vamos. Em sua delação ao MP, o doleiro Sérgio Misrari fala do enriquecimento de Rafael Alves. O promotor pergunta, depois que o prefeito Marcelo Crivella assumiu, o Rafael, o senhor sentiu alguma mudança na questão patrimonial dele? O doleiro responde, senti. Carro novo, relógio bonito, viagens para o exterior, lancha. Sabe quando parece que ainda está faltando peça no jogo? Pois é, você viu no início dessa reportagem que na operação em março deste ano, 4 celulares de Rafael Alves foram apreendidos. Neles, os investigadores encontraram milhares de mensagens, algumas que já tinham até sido apagadas. E é aí que começa uma nova fase da investigação. E aparecem novas peças, novos personagens. Nos celulares de Rafael Alves foram encontradas mais de 11 mil mensagens trocadas com Marcelo Falhalber, marqueteiro de Crivella durante a campanha. E o Crivella, hein? Muito fraco, né? O
O marqueteiro responde: é político, não é gestor, indeciso, ouve todos os picaretas. Usando um termo preconceituoso, Rafael chega a se referir assim a Crivella. Crivella não pode ser tão mongol. Outro personagem que aparece em trocas de mensagens é Mauro Macedo, primo do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Tesoureiro de campanha de Marcelo Crivella, Mauro Macedo, segundo o Ministério Público, também participava do esquema de corrupção. Assim como Rafael Alves, ele nunca foi funcionário da prefeitura, mas transitava como se fosse. Segundo a investigação, Mauro Macedo cobrou de um grupo de empresários propina de R$ 1.500.000 para que eles tivessem a possibilidade de indicar o nome do futuro presidente da Rioluz, empresa de iluminação pública. Analisando as mensagens, segundo o Ministério Público, em determinado momento, o desenho do jogo começa a mudar e as peças já não se encaixam mais tão bem. A relação de Rafael Alves com Marcelo Crivella desanda. O mesmo acontece entre Crivella e o marqueteiro Marcelo Falhalber, e as mensagens trocadas entre eles mudam de tom. Os dois ficam indignados porque Crivella estaria se relacionando com novos aliados e deixando de honrar compromissos. E Rafael Alves sobe o tom, dando ordens ao prefeito. Eu não aceito isso. A Riotur tem que ficar subordinada ao gabinete do prefeito. Esse ato tem que ser publicado amanhã no Diário Oficial. Senão, de fato, a conversa vai mudar de tom. Porque covardia ou falta de palavra comigo, eu não vou aceitar nem tolerar. Homens resolvem suas coisas assim, de forma direta, sem disse-me-disse. Eu tenho um bom arquivo com registros de tudo o que aconteceu na campanha, com o Mauro e a minha equipe. Minha paciência se esgotou. Sobre essas ameaças, Crivella apenas responde: que isso, Marcelo? Jamais esperava isso de você. O que houve? Rafael e Marcelo voltam a conversar, muito irritados, sobre Crivella. Nessa época, Marcelo já estava rompido com o prefeito. Então, pode avisar para ele que o tempo vai fechar. Vou ao MP, vou esperar sua última conversa com ele. Rafael Alves diz: comigo é pior, porque envolve dinheiro e muito, e informações fortes. Essa semana, Crivella foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Na casa dele, os promotores apreenderam documentos e o telefone celular dele. Ele não quis fornecer a senha. Outros mandados foram cumpridos em endereços de integrantes da organização criminosa. A partir da análise do material apreendido essa semana na operação do Ministério Público, começa uma nova fase da investigação. O objetivo é a descoberta de novas mensagens que levem a novas peças que ajudem a revelar todo o jogo jogado nos bastidores da política do Rio de Janeiro.